Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas na calçada escorregadia, e a garotinha caminhava penosamente, com os pés descalços protegidos apenas por meias furadas. Seu estômago clamava por comida, mas era a solidão que mais pesava sobre seus ombros frágeis. Os transeuntes desviavam o olhar, apressados ou indiferentes, e a garotinha aprendia um pouco mais a cada dia que o mundo não tinha lugar para ela. Ela parou em frente a um restaurante luxuoso. As luzes quentes, as risadas e o cheiro de comida requintada faziam sua cabeça girar. Seu estômago se contraiu, mas foi a dignidade que a impediu de implorar diretamente. Ela ficou ali, tremendo, contemplando aquele mundo que lhe parecia eternamente inacessível. Então, um gesto quase instintivo a fez avançar. Ela parou em frente à entrada, com a cabeça ligeiramente abaixada e sussurrou: "Posso lavar a louça para uma refeição?" Sua voz era quase inaudível, mas cheia de coragem. Ela não tinha nada a oferecer, nem dinheiro nem promessas, apenas a disposição de trabalhar por um pouco de calor e comida. Lá dentro, o homem rico, sentado à mesa, ergueu os olhos da taça de vinho. Ele a encarou como se estivesse contemplando uma aparição. Suas roupas impecáveis e sua aparência bem cuidada contrastavam fortemente com a imagem daquela criança frágil e suja. No entanto, algo em seus olhos, em sua postura humilde, fez seu coração bater de forma inesperada. Por um momento o silêncio pairou entre eles. Os servos aguardaram, incertos sobre a reação do mestre. Então ele sorriu suavemente, um sorriso que não vinha de polidez ou hábito, mas de emoção genuína. "Muito bem", disse ele, com a voz calma, mas calorosa. "Se quiser, pode me ajudar a preparar o jantar, e depois pode comer comigo." O rosto da menina se iluminou. Um sorriso tímido, quase incrédulo, surgiu em seus lábios rachados. Para ela não era apenas uma refeição, mas uma abertura para um mundo que ela pensava estar fechado para sempre. E para o homem rico, era o início de um encontro que abalaria suas certezas, seu coração e talvez toda a sua vida. A chuva continuava a cair lá fora, mas lá dentro, um calor inesperado começou a se espalhar. Entre a pobreza e a opulência, entre a inocência e o poder, algo inesperado acabará de emergir. Um encontro simples, mas que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A menina, que se chamava Emily Carter, timidamente seguiu o homem rico até a cozinha vasta e reluzente. Cada superfície brilhava como um espelho, cada utensílio parecia projetado para um chefe renomado. Seus olhos se arregalaram diante do puro luxo, e uma mistura de medo e admiração o invadiu. "Meu nome é Jonathan Whitman", disse o homem rico, olhando para ela com um sorriso gentil. "E você é Emily?" Emily assentiu, apertando as mãos para acalmar o tremor do corpo exausto. "Sim, senhor." Jonathan entregou-lhe um avental limpo, que parecia enorme em seu corpo pequeno. "Vista-o. Você vai me ajudar a preparar o jantar. Não se preocupe, eu te guio." Ao vestir o avental, Emily sentiu pela primeira vez em muito tempo uma leve excitação. Trabalhar por uma refeição não era humilhante ali, era um ato de dignidade. A cozinha se transformou em um lugar de aprendizado. Jonathan lhe mostrou como lavar legumes, preparar molhos e arrumar os pratos com cuidado. Emily seguia cada instrução com uma concentração impressionante. Seus movimentos eram desajeitados, mas cheios de entusiasmo. Enquanto isso, Jonathan a observava atentamente. Cada sorriso que ela dava, cada olhar maravilhado para a comida cuidadosamente preparada, despertava nele uma emoção que ele não sentia há muito tempo. Ele nunca imaginara que a presença de uma simples menininha pudesse trazer tanto aconchego ao seu lar perfeitamente organizado. Uma hora depois, o jantar estava pronto. Emily sentou-se timidamente à mesa, com as mãos entrelaçadas no colo. Jonathan serviu-lhe um prato generoso de macarrão, com um molho rico e aromático. "Bom apetite", Emily, disse ele. Ela mordeu a comida e pela primeira vez em semanas sentiu o estômago cheio. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. A fome física havia desaparecido, mas uma fome muito mais profunda por segurança, por calor humano, começava a ser saciada. Jonathan a observou pensativo. Ele já sabia que aquele encontro não era acidental. Emily não era apenas uma garotinha faminta. Ela estava prestes a mudar a vida dele de maneiras que ele jamais imaginara. E em algum lugar no silêncio após a refeição, uma promessa silenciosa se estabeleceu. Suas vidas estavam apenas começando a se entrelaçar, para o bem ou para o mal. Na manhã seguinte, Emily acordou em uma cama macia, enrolada em cobertores limpos e quentinhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia frio, e o cheiro do café da manhã já estava no ar.
Jonathan entrou na sala carregando uma bandeja com frutas frescas, torradas e suco de laranja. Seu olhar era mais suave do que no dia anterior. Você dormiu bem, Emily? Ele perguntou. Ela assentiu timidamente, ainda surpresa com aquele tratamento que nunca havia recebido antes. Sim, obrigada, Sr. Whitman. Depois do café da manhã, Jonathan lhe mostrou sua casa. Era uma mansão enorme, com cômodos que Emily jamais imaginou que veria. Cada cômodo parecia contar a história de uma vida rica, porém fria e solitária. Os retratos de família pendurados nas paredes refletiam beleza e sucesso, mas também a ausência de calor humano. Emily observou as pinturas em silêncio. Nunca tinha visto tanta riqueza, mas uma sensação estranha surgiu dentro dela. Apesar de todo o ouro e objetos preciosos, a casa parecia vazia. Veja bem, Emily disse Jonathan, parando diante de um retrato seu de quando jovem, tudo que você vê aqui são coisas que o dinheiro pode comprar. Mas amizade, confiança e lealdade, esses são tesouros muito mais raros. Emily olhou para ele, intrigada. Então, eu posso ficar aqui porque você confia em mim? Jonathan sorriu, tocado pela franqueza dela. Sim, você é diferente das outras crianças que vi na rua. Há algo em você, uma força, apesar de tudo o que passou. Enquanto conversavam, a campainha tocou. Emily recuou um pouco, preocupada. Ela nunca havia encontrado outros adultos naquele tipo de casa. Jonathan foi abrir a porta. Diante dele estava uma mulher elegante com um sorriso educado, mas comedido. Jonathan, você não se esqueceu do nosso encontro? Ela perguntou. Emily se escondeu um pouco atrás de Jonathan, observando a cena com uma mistura de fascínio e medo. A vida de Jonathan não era apenas de luxo e gentileza, também era cheia de responsabilidades, restrições e regras que ela ainda não entendia. Naquele dia, Emily percebeu que por trás das paredes douradas daquela casa se escondia um mundo complexo. Mas ela também sabia que queria pertencer àquele lugar, de uma forma ou de outra. E Jonathan, por sua vez, começava a perceber que nunca tivera alguém como Emily para alegrar sua vida solitária. A primeira faísca de um vínculo profundo acabará de se formar. E ninguém, nem dinheiro nem poder, poderia apagá-la facilmente. Ao longo dos dias seguintes, Emily gradualmente se acostumou à casa de Jonathan Whitman. Ela ajudava a arrumar, regar as plantas e, às vezes, até a preparar o jantar. Ela nunca pedia nada, nem dinheiro nem presentes, apenas o direito de ficar e ser útil. Mas nem todos os empregados da casa compartilhavam da bondade do seu mestre. Alguns sussurravam nos corredores. Aquele garoto de rua vai nos causar problemas, disse uma das empregadas. O Sr. Whitman está ficando sentimental. Isso não é bom para os negócios. Emily às vezes ouvia suas palavras ásperas, mas permanecia em silêncio. Ela havia prometido a si mesma não decepcionar o homem que lhe dera um lar. Certa noite, enquanto guardava a louça, ela acidentalmente entrou em uma sala que nunca tinha visto antes. Era um escritório normalmente fechado. Na parede, uma foto chamou sua atenção. Um garotinho mais ou menos da sua idade sorrindo, ao lado de uma mulher morena. Ambos pareciam felizes. Emily se aproximou fascinada. Na moldura, uma inscrição. Para Jonathan, para sempre, Clara e Noah. Seu coração afundou. Ela percebeu que aquele garotinho provavelmente era filho de Jonathan. Mas onde ele estava agora? Jonathan entrou de repente surpreso ao vê-la ali. Seu rosto congelou e pela primeira vez Emily viu em seus olhos uma dor profunda, quase insuportável. Emily, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou em voz baixa e trêmula. Ela baixou a cabeça. Desculpe, senhor. A porta estava aberta. Eu só queria ajudar a arrumar. Jonathan respirou lentamente, apoiando a mão na mesa. O silêncio se instalou pesado. Então, com a voz entrecortada, ele sussurrou. Esse era meu filho, Noah. Ele morreu há 3 anos em um acidente de carro. Emily sentiu o coração apertar ainda mais. Queria falar, mas as palavras não saíam. Nunca havia vivenciado a perda de um ente querido, mas sabia como era ter fome de amor. Jonathan fechou os olhos por um momento. Desde aquele dia não abri mais este quarto. Mas, desde que você chegou, Emily, senti algo mudar. Como se uma pequena luz estivesse retornando a esta casa. As palavras a tocaram profundamente. Ela se aproximou dele timidamente e disse em voz baixa. Eu nunca substituirei seu filho, senhor, mas posso estar lá. Posso ajudá-lo a não ficar mais sozinho. Jonathan olhou para ela por um longo tempo, comovido. Então, pela primeira vez em anos, um sorriso sincero cruzou seus lábios. Naquela noite, a casa Whitman recuperou um fôlego de vida que havia perdido há muito tempo. Mas nas sombras dos corredores, alguns olhos observavam, e nem todos estavam prontos para aceitar a presença de Emily.
O sol nascia lentamente sobre a propriedade Whitman, banhando a grande casa com uma luz dourada. Emily preparava o café da manhã com cuidado, queria que tudo estivesse perfeito para agradecer a Jonathan pela gentileza. Ela cantarolava baixinho, um velho refrão que aprenderá na rua. Mas atrás dela alguém a observava. Marta, a governanta da casa há mais de 15 anos, olhou para ela com frieza silenciosa. Você se acostuma rápido, devo dizer, ela disse secamente. Emily se virou surpresa. Eu só queria ajudar o Sr. Whitman. Ajudar? Ou tirar vantagem? Marta respondeu, de braços cruzados. Emily permaneceu em silêncio. Ela não entendia por que aquela mulher a odiava tanto. Poucos minutos depois, Jonathan entrou na cozinha sorrindo. O cheiro aqui é bom. Emily, você está uma verdadeira chefinha. Marta olhou para baixo, irritada, enquanto Emily corou de orgulho. Mas com o passar dos dias, Marta se tornou cada vez mais hostil. Ela observava cada movimento da garota, cada palavra trocada com Jonathan, cada sorriso. E logo ela decidiu agir. Certa noite, enquanto Emily dormia em seu pequeno quarto, Marta entrou discretamente. Ela vasculhou a bolsa que Emily guardava ao lado da cama, uma velha bolsa de pano rasgada contendo alguns pertences, uma foto dela quando bebê, uma fita azul e uma velha caixa de metal. Lá dentro, Marta encontrou uma medalha gasta com iniciais gravadas. Seu coração congelou. As mesmas iniciais do filho desaparecido de Jonathan, Noel Whitman. Na manhã seguinte, ela foi imediatamente ver Jonathan com uma medalha na mão. Sr. Whitman, não acho que essa criança seja quem o senhor pensa. Olhe para isso. Ela tinha uma medalha com as iniciais do seu filho. O senhor não acha isso estranho? Jonathan pegou a medalha, surpreso. Seu olhar mudou, sua mente ficou turva. Onde você encontrou isso? Ele perguntou a Emily mais tarde, com a voz grave. Emily sentiu o pânico tomar conta dela. Ela não entendia por que ele parecia bravo. Estava nas minhas coisas. Encontrei numa caixa quando era pequena. Não sei de onde veio. Mas Jonathan, perturbado pela dor do passado, duvidou. Pela primeira vez, ele não sabia mais se Emily estava dizendo a verdade. A menina sentiu a distância entre eles, uma distância mais fria do que todas as noites que ela havia passado nas ruas. Naquela noite, enquanto chorava silenciosamente em sua cama, ela prometeu a si mesma uma coisa. Ela iria provar que não era mentirosa e que merecia seu lugar naquela casa. Mas o que ela ainda não sabia era que essa medalha revelaria um segredo muito maior. Um segredo ligado ao passado de Jonathan e às suas próprias origens. No dia seguinte, a casa dos Whitman parecia mais silenciosa do que nunca. Emily se sentia uma estranha, quase invisível. Jonathan, normalmente tão afetuoso, evitava o olhar dela. Estava perturbado, dividido entre a razão e a dúvida. Marta, por sua vez, observava de longe, satisfeita por ter semeado a desconfiança. Emily passou a manhã no jardim, sentada perto da fonte. Ela segurava a medalha com força, com lágrimas nos olhos. Não entendia por que aquele objeto, que ela sempre guardara, provocava tanta raiva. Jonathan se juntou a ela um pouco mais tarde. Ele ficou parado por um momento antes de se sentar ao lado dela. Emily, ele disse suavemente, onde exatamente você encontrou essa medalha? Ela hesitou e então respondeu. Eu já tinha isso quando era bem pequeno. Acho que é tudo que me restou da minha mãe. Antes dela, ela me abandonou na rua. O olhar de Jonathan se suavizou. Sua mãe te abandonou? Emily assentiu. Não sei por quê. Só me lembro de um carro, talvez de um acidente. E depois nada. Essas palavras atingiram Jonathan como um golpe. Um acidente. Uma criança abandonada. Uma medalha com as iniciais de Noel Whitman. Tudo parecia se encaixar, e ainda assim, como isso poderia ser possível? Ele pediu a Marta que encontrasse os arquivos antigos do acidente em que seu filho perdeu a vida. Naquela noite, ele permaneceu trancado em seu escritório por um longo tempo, relendo relatórios, jornais, cartas. Então, um detalhe lhe gelou o sangue. O corpo do seu filho nunca tinha sido formalmente identificado. Jonathan deu um pulo. E se Emily não fosse estranha a essa tragédia? No dia seguinte, ele levou Emily ao hospital para um teste de DNA. Ela não entendeu tudo, mas aceitou confiante. Para que serve, Sr. Whitman? Ela perguntou timidamente. Para saber a verdade, Emily. Esperava-se que os resultados demorassem alguns dias. Enquanto isso, a tensão na casa era palpável. Marta continuou a observá-la fria e distante, enquanto Jonathan oscilava entre o afeto e a desconfiança. Certa noite, quando Emily não conseguia dormir, desceu para a sala de estar. Aproximou-se do piano e, hesitante, colocou os dedos nas teclas.
Sem pensar, tocou uma melodia suave e triste, a mesma que Jonathan costumava tocar para o filho antes de ele adormecer. Ao ouvir aquelas notas familiares vindas de seu quarto, Jonathan sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Essa melodia, só Noé a conhecia. A dúvida então se tornou um grito do coração. E se Emily fosse na verdade filha do seu filho desaparecido? 3 dias se passaram. 3 dias de espera silenciosa, onde cada minuto parecia pesar uma eternidade. Emily continuou ajudando nas tarefas da casa, sem entender por que o clima estava tão pesado. Jonathan, por outro lado, não conseguia dormir. Continuava a rever as imagens do acidente, os gritos, o incêndio, a perda, e agora o rosto daquela criança, aquele olhar familiar. Naquela manhã, o telefone tocou. Jonathan atendeu com a voz trêmula. Senhor Whitman, os resultados do teste de DNA estão prontos. Seu coração apertou. Ele pediu que os documentos fossem enviados imediatamente por e-mail. Quando abriu o documento, seus olhos marejaram quase instantaneamente. As palavras que ele leu mudaram tudo. Resultado positivo: 99,8% de compatibilidade genética confirmada. Jonathan congelou. Ele colocou o papel lentamente sobre a mesa sem conseguir respirar. Emily não era filha dele, mas ela carregava dentro de si o sangue de Noel Whitman. Ela era sua neta. Uma onda de emoções conflitantes tomou conta dele, alegria, medo, culpa e uma ternura que ele não sentia há anos. Ele foi imediatamente para o quarto de Emily. Ela estava sentada na cama, consertando um velho bichinho de pelúcia que ele lhe dera. Quando o viu, levantou-se de um pulo. Senhor Whitman, o que está acontecendo? Ele se ajoelhou diante dela com a voz embargada. Emily, me escute com atenção. Você não é uma estranha. Você é filha do Noah. Ela piscou, confusa. O Noé? Meu filho, sussurrou ele. Você é minha neta. O silêncio caiu como um cobertor invisível. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Mas não é possível, eu nem sabia. Jonathan a abraçou. Sua mãe sobreviveu ao acidente. Ela nunca conseguiu me encontrar. Talvez ela estivesse com medo ou quisesse te proteger, mas agora eu sei. Você é parte de mim. Emily começou a chorar. Todos os muros que ela havia construído para sobreviver nas ruas ruíram de uma só vez. Ela não estava mais sozinha, não estava mais perdida. Ela tinha uma família. Mas por trás da porta entreaberta, Marta observava a cena lívida. Ela entendeu imediatamente o que isso significava. A criança de rua estava se tornando a herdeira legítima de toda a fortuna dos Whitman. E Marta, que havia dedicado 20 anos de sua vida a servir esta casa, sentiu um ódio frio tomar conta dela. O destino de Emily havia mudado, mas sua luta estava apenas começando. Desde a revelação, a casa dos Whitman não foi a mesma. Os olhos de Jonathan haviam recuperado o brilho. Todos os dias ele passava um tempo com Emily, mostrava-lhe fotos, contava-lhe histórias sobre Noah, seu filho amado. Ele estava rindo novamente. Emily, por sua vez, finalmente sentiu que pertencia àquele lugar. Ela timidamente chamava Jonathan de vovô, uma palavra que ele prezava mais do que qualquer outra coisa. Mas nas sombras, Marta estava borbulhando. Ela não conseguia aceitar que uma criança de rua, que havia chegado por acaso, de repente se tornasse herdeira de toda a fortuna dos Whitman. Então ela decidiu bater onde doeria mais. Certa noite, enquanto Jonathan trabalhava em seu escritório, Marta se juntou a Emily na cozinha. Seu tom de voz era suave, suave demais. Sabe, Emily, estou feliz por você. Estou mesmo. A menina, surpresa, deu um pequeno sorriso. Obrigada, senhora Marta. Mas você precisa ter cuidado, minha querida, continuou a governanta. Este mundo não foi feito para crianças como você. As pessoas vão te julgar. Dirão que você mentiu, que manipulou o Sr. Whitman. Emily franziu a testa. Mas, eu não fiz nada de errado. Eu sei, respondeu Marta com um sorriso calculado, mas acredite em mim, a verdade nem sempre é suficiente. No dia seguinte, Marta colocou seu plano em ação. Ela entrou silenciosamente no escritório de Jonathan e colocou um pequeno caderno surrado na gaveta, um caderno que ela havia encontrado entre as coisas de Emily. Lá dentro havia desenhos de crianças, palavras rabiscadas e nomes de ruas, lojas. Marta sabia que Jonathan, se os encontrasse, poderia pensar que Emily o havia abordado por interesse. Naquela mesma noite ela fingiu descobrir o caderno. Sr. Whitman, olha o que eu encontrei. Eu não queria incomodá-lo, mas acho que aquela criança está planejando isso há muito tempo. Jonathan pegou o caderno e o folheou. Uma sombra passou por seus olhos. As dúvidas que ele pensava terem sido dissipadas ressurgiram. Emily entrou alguns minutos depois, sorrindo com um desenho na mão.
Mas quando ela viu a expressão fria do avô, seu coração afundou. Emily, ele disse em voz profunda, você pode me explicar por que escreveu meu endereço aqui, antes mesmo de eu te conhecer? Ela sentiu as pernas tremerem. Eu não sabia que esta era sua casa. Eu a vi numa foto, numa caixa velha. Marta cruzou os braços em triunfo. Veja bem, senhor, ela nunca conta toda a verdade. Jonathan, perdido entre a confusão e o medo de ser enganado novamente, preferiu se afastar. Eu preciso pensar, ele disse simplesmente antes de sair da sala. Emily, sozinha, sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela não sabia como provar sua inocência. E nas sombras do corredor, Marta sorriu, satisfeita. Ela semeou a dúvida, e pretendia alimentá-la até destruir completamente a confiança entre Jonathan e sua neta. Mas Marta não sabia de uma coisa, Emily não era mais a garota frágil das ruas. Ela tinha a coragem e a força do sangue Whitman correndo em suas veias. E logo essa coragem seria despertada. A noite havia caído na mansão Whitman. Emily estava sentada em seu quarto, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Jonathan vinha evitando-a há vários dias. Ele não era nem rude nem frio, mas distante, como se duvidasse dela novamente. E essa distância para Emily doía mais do que todas as noites passadas ao ar livre. Ela não entendia por que tudo estava desmoronando quando ela finalmente encontrou uma família. Mas bem no fundo dela, uma pequena voz sussurrou. Não chore, Emily. Se você contar a verdade, ela acabará se enxergando. Então ela decidiu agir. Na manhã seguinte, enquanto Jonathan estava fora para uma reunião, Emily procurou respostas no sótão. Ela queria entender de onde veio a foto que ela havia encontrado em sua bolsa, a de sua mãe segurando um bebê nos braços. Debaixo de um velho baú, ela descobriu uma caixa de madeira coberta de poeira. Interior, letras amareladas assinadas Clara Whitman, a nora de Jonathan, a mãe de Noah e, obviamente, a mãe de Emily. Ela abriu uma com as mãos tremendo. Jonatas, se você está lendo isso, significa que eu não sobrevivi. Noah e eu tentamos entrar em contato com você, mas nos disseram que você tinha viajado para o exterior. Se algo acontecer, por favor, cuide da nossa filha. O nome dela é Emily. Lágrimas inundaram o rosto da garota. Tudo estava ficando claro. A medalha, as memórias, a foto, tudo levou a esta verdade. Clara queria confiá-la a Jonathan antes de morrer. Naquele momento, a porta do sótão se abriu com força. Marta apareceu furiosa. O que você está fazendo aqui? Emily agarrou a carta. Você sabia, não sabia? Você sabia que era eu. Marta empalideceu. Me dá, gritou, tentando pegar a carta, mas Emily correu escada abaixo. No corredor, Jonathan tinha acabado de entrar. Emily caiu de joelhos diante dele, com as mãos tremendo. Vovô, por favor, leia isto, antes que ela destrua. Jonathan pegou a carta. Ao ler as palavras de Clara, ele sentou-se lentamente, impressionado. Seu rosto estava coberto de lágrimas silenciosas. Marta, ele disse com uma voz fria e pesada, você sabia todo esse tempo? Marta deu um passo para trás, envergonhada. Eu queria te proteger. Aquela criança ia tirar tudo de você. Sua fortuna, seu nome. Chega. Jonathan trovejou. Ela é minha família. Você não é mais nada aqui. Marta recuou derrotada com o olhar vazio. Ela sabia que aquele era o fim. Jonathan pegou Emily nos braços, segurando-a com força. Perdoe-me, minha pequena. Duvidei de você quando você era o único milagre que a vida já me deu. Emily enterrou o rosto no ombro dele. Eu só quero ficar com você, vovô. Não quero mais nada. E naquela noite, pela primeira vez em anos, a mansão Whitman encontrou paz novamente. Não aquela que o dinheiro traz, mas aquela do coração. Mas a felicidade recém-descoberta deles logo seria posta à prova, pois Marta, mesmo dispensada, não havia dito sua última palavra. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Emily já conheceu. Jonathan nunca saiu do seu lado. Ele lhe mostrou a propriedade, mostrou-lhe fotos antigas e a ensinou a ler as cartas da mãe. Cada momento parecia curar uma ferida do passado. Emily finalmente tinha um quarto só dela, roupas limpas e, o mais importante, alguém que a amava incondicionalmente. Mas além dos muros da mansão, uma sombra espreitava. Marta, expulsa da propriedade, ela não suportou a humilhação. Seu ressentimento era mais forte que sua razão. Ela passou a vida inteira servindo aos Whitmans, e agora uma criança sem teto havia tomado seu lugar no coração de Jonathan. Ela vai me pagar por isso, ela sussurrou, com os olhos escuros, segurando a chave de serviço que havia guardado. Numa noite fria, com a chuva batendo nas janelas da mansão, Emily acordou com um barulho no andar de baixo. Passos. Passos que ela conhecia. Ela se levantou.
pegou uma lâmpada e desceu as escadas silenciosamente. Na penumbra, uma figura se moveu perto da mesa de Jonathan. Quem está aí? Emily perguntou com a voz trêmula. A luz revelou Marta com o rosto contorcido de raiva. Então, a princesinha não vai mais dormir na rua? Ela perguntou com um sorriso amargo. Emily deu um passo para trás. Você não tem o direito de estar aqui. Marta deu um passo à frente lentamente. Você acha que ele vai te manter, hein? Te dar o nome dele, a fortuna dele? Você não passa de um erro. Não é verdade, gritou Emily com lágrimas nos olhos. Ele me ama. E eu sou a família dele. Marta levantou a mão como se fosse bater nela, mas a porta do escritório se abriu de repente. Jonathan apareceu furioso, seguido pelo jovem Noah, alertado pelos gritos. Chega, Marta, ele trovejou. Ele se colocou entre ela e Emily. Você traiu a confiança de uma família que lhe deu tudo. Saia desta casa imediatamente ou chamarei a polícia. Marta congelou, tremendo de raiva. Então, com uma voz fria, ela disse. Você vai se arrepender deste dia, Jonathan Whitman. Você e aquele garoto. Ela saiu de casa na chuva torrencial, mas o olhar em seus olhos quando saiu prometia algo terrível. Jonathan trancou a porta 2 vezes, então pegou Emily nos braços. Você não tem nada a temer, minha querida. Nunca mais deixarei ninguém te machucar. No entanto, apesar do calor desse abraço, Emily sentiu um medo crescente dentro dela. Porque ela sabia. O mal não desaparece simplesmente porque fechamos a porta para ele. Os dias seguintes foram tensos. Jonathan reforçou a segurança na mansão. Noah ficava perto de Emily sempre que podia. Mas apesar da aparente paz, Emily sentia que um mal invisível ainda pairava. E ela estava certa. Certa noite, enquanto a lua banhava a propriedade com uma luz fria, um incêndio irrompeu na ala oeste da mansão. As chamas rugiam, devorando as cortinas e a madeira velha. Os criados gritavam e os alarmes soavam. Jonathan saiu correndo do seu quarto. Emily! Onde está Emily? Noah desceu as escadas ofegante. Não consigo encontrá-la. O quarto dela está cheio de fumaça. Sem pensar, Jonathan se jogou no corredor em chamas. O calor era insuportável, mas ele não podia desistir. Ela não. Ainda não. Na fumaça, ele ouviu uma pequena voz. Vovô, me ajude. Ele a encontrou encolhida debaixo da cama, tossindo e com os olhos cheios de lágrimas. Ele a tomou nos braços, protegendo seu rosto contra o peito, e se moveu com dificuldade em direção à saída. Mas quando chegaram às escadas, uma figura apareceu nas sombras do corredor. Marta. Suas roupas estavam encharcadas, seu cabelo grudado no rosto e em suas mãos trêmulas, uma lata de gasolina vazia. Eu só queria que ele me visse, que se lembrasse de mim. Ela chorou. Jonathan, engasgado, atirou-lhe. Marta, sai daqui. Você vai morrer. Ela balançou a cabeça. É tarde demais para mim. Salve a garotinha. Ela não pode acabar como eu. Então, antes que ele pudesse responder, uma viga desabou, bloqueando o caminho. Jonathan pegou Emily e com o último impulso jogou-a em direção a Noah, que tinha acabado de subir. Levem ela, ele gritou. Noah agarrou Emily e a puxou para fora, pouco antes do teto desabar com o estrondo ensurdecedor. A mansão queimou a noite toda. Pela manhã, os bombeiros encontraram Jonathan gravemente ferido, mas vivo. Quanto a Marta, seu corpo foi descoberto perto da biblioteca com uma foto da família Whitman presa a ela. Meses se passaram. A mansão foi reconstruída, mas Jonathan, agora em uma cadeira de rodas, passava os dias no jardim com Emily. Ela se sentava ao lado dele e lia as cartas de sua mãe. Uma tarde, ele pegou a mão dela. Emily, sua mãe me ensinou algo que eu tinha esquecido. O verdadeiro legado não está no dinheiro, mas no amor que você deixa para trás. Emily apoiou a cabeça no ombro dele. E você me ensinou o que é uma família de verdade. O vento acariciava suavemente seus rostos. E no silêncio tranquilo do jardim, parecia que a casa senhorial também respirava novamente. 20 anos depois, a mansão Whitman, restaurada à sua antiga glória, recebeu uma multidão de rostos sorridentes. No grande salão decorado com flores brancas, uma jovem mulher de terno claro se dirigia a um grupo de crianças órfãs, com os olhos brilhando de admiração. Bem-vindo ao Fundação Clara e Jonathan Whitman, ela disse em voz baixa. Aqui cada criança terá um teto sobre sua cabeça, uma refeição quente, e acima de tudo, alguém que acredite nela. Esta mulher era Emily Whitman. Seu olhar, firme e gentil, carregava os traços de seu passado, e de tudo que ela havia passado. Na parede atrás dela, um grande retrato mostrava Jonathan, seu avô adotivo, sentado em sua poltrona, com um sorriso tranquilo nos lábios. Abaixo da pintura, uma placa de bronze trazia estas palavras.
O amor é o único legado que nunca queima. Após a cerimônia, Emily foi até o jardim onde brincava tantas vezes quando criança. O vento leve farfalhava as folhas, e o perfume das rosas a lembrava das tardes passadas lendo perto dele. Ela se ajoelhou diante de uma pedra branca gravada simplesmente: Jonathan Whitman, pai, protetor, luz eterna. Você estava certo, vovô, ela sussurrou com um sorriso comovido. O amor é tudo o que é preciso para mudar uma vida. Você me deu a minha, e eu vou dá-la aos outros. Uma garotinha se aproximou timidamente dela, segurando um prato. Senhorita Emily, posso lavar a louça para uma refeição? Emily olhou para ela por um longo tempo. Seus olhos ficaram marejados, mas seu sorriso se alargou. Ela se inclinou e disse suavemente: Não, querida, você não precisa lavar nada aqui. Você já está em casa. O sol se pôs sobre a propriedade Whitman, banhando as paredes da mansão com uma luz quente e pacífica. E neste lugar nascido da dor e da bondade, uma nova história de amor e esperança começou.